Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse versículo está em Atos, no capítulo 13, versículo 52. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Esse versículo está no final desse capítulo de número 13 de Atos. E se você ler em sua Bíblia Sagrada esse capítulo, você vai verificar que antes desse versículo nós vemos ali que houve perseguição por parte dos judeus contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu achei muito interessante esse versículo e ele é de grande valia. Essa palavra que vou ministrar ao seu coração, que o Espírito de Deus vai revelar no seu coração algo específico para você, através do que eu vou te falar, vai ser muito eficaz na sua vida. Na própria Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, preste atenção em tudo o que vou falar aqui, pois com certeza o Espírito de Deus vai operar em sua vida. E não se esqueça que no final nós vamos orar junto para que Deus encha o seu coração de alegria. Então, o autor do livro de Atos escreveu que os discípulos, eles continuavam cheios de alegria. Se você tem assistido os vídeos que eu posto aqui no meu canal, você já observou que no último vídeo eu falei sobre perseverança. E eu estou falando aqui sobre perseverança porque aqui está dizendo que os discípulos continuavam. E o verbo continuar é sinônimo, é semelhante de perseverar. É o mesmo que você fazer algo sem parar. Ainda que você venha sentir desânimo, ainda que você venha enfrentar obstáculos e diversos tipos de problemas, a pessoa que é perseverante, ela continua, ela não para, ela prossegue rumo ao objetivo, rumo ao alvo que ela tem em sua vida. E no caso dos discípulos, qual era o alvo, qual era o objetivo deles? Eles tinham como objetivo pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar o evangelho da salvação, pois o próprio Senhor Jesus deixou essa ordem, esse mandamento para eles. E todos nós temos nossos objetivos em nossas vidas, independente se somos cristãos ou não, independente se cremos em Deus ou não. Todas as pessoas possuem seus projetos, suas metas e seus objetivos. E todos nós, conforme já falei também anteriormente em outro vídeo que gravei antes desse, se você tiver interesse, vale a pena ir lá conferir. Todos nós passamos por sofrimentos nessa terra, passamos por dificuldades. As pessoas têm a tendência de achar que aquela dificuldade específica que ela está passando está apenas sobre a vida dela, que ela está sozinha naquele sofrimento. Mas se nós formos verificar, existem muitas pessoas nesse mundo passando por sofrimentos semelhantes aos nossos. Portanto, não estamos sozinhos. O sofrimento ele vem sobre a vida de todos, assim como a Bíblia diz que o sol nasce para todos. A chuva também vem para todos. As estações do ano, todas elas, primavera, outono, verão, inverno, todas as estações vêm sobre todas as pessoas. Portanto, não estamos isentos de passar por dificuldades, por sofrimentos e por momentos de tristeza, assim como também é certo os momentos de alegria em nossas vidas.
Quando lemos aqui o livro de Atos, antes desse versículo 52, em uma das histórias dos relatos do autor do livro de Atos, nós vamos ver que a igreja em Jerusalém e também ao redor de Jerusalém, em toda a Judéia e algumas regiões vizinhas, eles passaram por um período de paz. E ali a Bíblia diz que a igreja passava por um momento de crescimento e fortalecimento. Mas depois disso, vieram tempos de perseguição, tempos de sofrimento. E antes desse momento de paz também, a igreja passou por um tempo de sofrimento. Nós podemos ver que existe um tempo para todas as coisas, conforme diz em Eclesiastes capítulo 3. Então, se você está passando por um momento de tristeza, de desânimo ou de dificuldade, isso é normal na vida de todo ser humano. Isso é natural. O que não é normal e nem natural é nós nos conformarmos com os sentimentos, os pensamentos e as emoções negativas que se movem dentro dos nossos corações, na nossa mente. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar por causa dos obstáculos, por causa das pessoas que se levantam contra nós, por causa das pessoas que nos desacreditam ou nos provocam tristeza. E nem sempre são as pessoas, às vezes são as próprias circunstâncias da vida. Até mesmo acontecimentos da natureza, fenômenos naturais. Quantas pessoas não têm perdido suas casas e até mesmo seus parentes, entes queridos, por causa de fortes chuvas, ou às vezes um acidente na natureza, talvez passando por um momento de lazer na beira de uma praia, ou de um rio, ou de um lago, ou de uma cachoeira. Todos nós estamos sujeitos às coisas boas e também às coisas ruins. Mas nós precisamos compreender como funciona o ciclo da vida, as coisas que Deus deixou nessa terra para nós vivermos, a fim de estarmos entendidos, aptos e preparados para enfrentar toda e qualquer situação. E conforme eu estava falando sobre a igreja de Jerusalém, que passou por um momento de perseguição e depois viveu um período de paz, crescimento e fortalecimento, e depois vieram tempos de perseguição novamente, nós podemos observar aqui que eles tinham na vida deles um diferencial. E nós precisamos também buscar na nossa vida esse diferencial. Um deles eu já comentei, é a perseverança. A Bíblia diz, Atos capítulo 13, versículo 52, que os discípulos, apesar das perseguições, eles continuavam, eles não pararam, eles continuavam mesmo em meio aos sofrimentos. E por que eles continuavam? A resposta está aqui dentro do próprio versículo. Aqui está escrito que os discípulos continuavam de um certo modo, de uma certa maneira. Eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É aqui que está o segredo. Aqui está a receita, a chave, o código, aquilo que nós precisamos para conseguir nos manter no caminho sem desistir, sem parar. Ainda que venham momentos difíceis nos provocando desânimo e pensamentos, emoções e sentimentos negativos tentando nos parar. Os discípulos, eles não eram simplesmente alegres, eles eram cheios de alegria, transbordantes de alegria. Ainda que os reis daquela época, como Herodes, por exemplo, mandou matar Tiago, depois ele mandou prender o apóstolo Pedro. Ainda que eles viessem a ser perseguidos, arrastados de casa em casa, como nos tempos do apóstolo Paulo, quando ele ainda não era convertido, e arrastados para as prisões,
mesmo sofrendo essas humilhações e injustiças, eles mantinham-se alegres, porque essa alegria vinha do Senhor. Em algum lugar na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus falou sobre isso, que essa alegria que viria da parte dele para nós, ninguém tiraria isso de nós. E assim aconteceu com esses discípulos. Eles eram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e assim como o Filho. Nós chamamos o Pai, comumente nós chamamos o Pai de Deus. E ao Filho nós chamamos de Jesus. A Jesus nós chamamos de Filho. E ao Espírito Santo nós também chamamos ele de Senhor, conforme a própria Bíblia diz que o Espírito é o Senhor. Portanto, ele também é Deus. Eu disse isso para você entender que ele é uma pessoa. Se nós quisermos entender com mais profundidade, nós podemos gerar uma confusão na nossa mente. Não é o objetivo aqui nesse vídeo detalhar esse assunto. Mas nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa e o próprio Senhor Jesus prometeu enviar da parte do Pai o Espírito Santo sobre todo aquele que nele crê. Lá no Antigo Testamento vai falar alguma coisa sobre o Espírito de Deus. Vai dizer que o Espírito de Deus não é um espírito de desânimo, não é um espírito de medo. O Espírito de Deus também, ele não é um espírito de tristeza, um espírito de preguiça, por exemplo, um espírito de morte. Ao contrário disso, ele é um espírito que nos dá vida, é um espírito que nos traz ânimo, nos traz coragem, nos traz inspiração. É um espírito que nos dá força, disposição. E esse mesmo espírito, ele também nos dá alegria. Por isso, esses discípulos eram cheios de alegria, porque eles eram também cheios do Espírito Santo. Quando você lê o início do livro de Atos, nós vemos ali em alguns relatos que os discípulos eles eram cheios do Espírito Santo. E as pessoas que ouviam a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho por parte dos discípulos, dos seguidores de Jesus, ao crerem na mensagem do Evangelho, ao crerem no Senhor Jesus, eles recebiam poder do alto, eles recebiam o Espírito Santo. E o autor de Atos diz que eles ficavam cheios do Espírito Santo. Portanto, uma chave para a nossa vida, um segredo para o nosso sucesso é esse. Precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar a face de Deus e pedir a Deus que nós venhamos ser cheios do Espírito. Uma certa vez Jesus Cristo falou, e se eu não estou enganado, está lá no livro de Mateus, no Novo Testamento. Ele ensinando aos discípulos e às pessoas que estavam ao seu redor, ele questionou a eles: quando vocês, os seus filhos, pedem um alimento, vocês não dão aquilo que eles pedem? Se eles pedirem um ovo, vocês não vão dar para ele uma cobra ou um escorpião. Quando eles pedirem um peixe, vocês vão dar para eles um peixe. Quando eles pedirem pão, vocês vão dar pão. Se o seu filho pedir leite, você vai dar para ele leite. Então Jesus fez com que eles raciocinassem isso. Aí ele questionou em seguida: se vocês, homens, seres humanos, pecadores, contaminados pelo pecado, sendo homens maus, tendo maldade no coração, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o nosso Pai, o Pai de vocês, o Pai Celestial, o nosso Deus, dará a vocês o Espírito Santo quando vocês lhe pedirem. Eu lhes lembrei agora essa passagem para que você entenda que se você pedir ao Pai, que o Espírito dele venha sobre você com poder,
com autoridade, unção e muita alegria, Deus vai te atender. Mas é claro, você precisa ter uma intenção pura no seu coração. Você não pode pedir a Deus, ao Pai, o Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para usufruir desse poder, da presença do Senhor, com o objetivo de alcançar coisas que não agradam a Deus, de fazer coisas que não agradam a Deus. A sua intenção tem que ser pura, tem que ser para cumprir os propósitos de Deus conforme o Evangelho. E se você pedir a Deus a unção, a presença, o revestimento do Espírito Santo, Deus vai te responder. Jesus garante isso. E ainda tem mais. Jesus Cristo falou que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Portanto, peça a Deus. Peça a Deus que Ele derrame o Espírito sobre você. Peça a Deus que Ele encha o seu coração com a alegria. Você sabia que na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força? Veja como isso faz sentido. Os discípulos estavam sendo perseguidos e maltratados. E mesmo assim, eles continuavam, eles não paravam, eles não desistiam, não desanimavam. Por quê? Porque eles estavam fortalecidos no poder e na força do Senhor. E também porque eles eram cheios da alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá no livro de Neemias, só não me lembro a referência de cor. Você pode procurar em sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias. E aqui também está dizendo em Atos 13:52 que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Não tem como você conseguir permanecer no caminho do Senhor e não desanimar e até mesmo não parar quando vierem as dificuldades, as provações, as tentações, se você tem alimentado a sua alma com as coisas carnais, com as coisas deste mundo. Não tem como. Eu digo isso porque nós somos falhos, fracos e pecadores. E quem nesse mundo? Qual cristão nesse mundo? Qual pregador? Qual pastor? Qual profeta? Qual evangelista? Não importa o título, o cargo, o chamado. Qual cristão nessa vida nunca falhou em se distrair com as coisas desse mundo, com as coisas desse século, coisas que agradam a nossa carne? Todos nós já passamos por isso e nós já sabemos e podemos dizer com autoridade, por experiência, que isso enfraquece o nosso espírito, esfria o espírito. Isso alimenta a nossa carne, fazendo com que nós venhamos pecar mais e sermos menos sensíveis à voz de Deus, menos sensíveis ao Espírito Santo. Assim, a nossa sede por Deus diminui, a nossa vontade de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar as coisas de Deus, de pensar nas coisas de Deus, diminui. Eu estou dizendo essas coisas porque, se você deseja viver as coisas de Deus para a sua vida, mas tem um estilo de vida que a Bíblia condena, que Deus não agrada, você está no momento de mudar. É momento de se arrepender. É momento de você virar a página dessa sua história. A Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito para agradar a Deus, porque aqueles que vivem na carne, que satisfazem a vontade da carne, não podem agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus se você vive satisfazendo os desejos da sua carne.
E quando você satisfaz os desejos da sua carne, você desagrada a Deus, entristece o Espírito de Deus. E quando nós desagradamos a Deus, entristecemos o Espírito de Deus, Deus não nos dá o seu Espírito. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, diz que Ele dá o seu Espírito para aqueles que lhe obedecem. E se não me engano, lá no Antigo Testamento também vai falar sobre isso. Que Deus, Ele concede o seu Espírito para aqueles que lhe obedecem. Então, fique aí com essa exortação. Não dê lugar à sua carne, dê lugar ao seu Espírito. Se arrependa de seus pecados e comece a buscar a Deus. Comece a ler a palavra diariamente. Comece a orar diariamente, constantemente, e comece também a jejuar frequentemente, de acordo com as condições do seu corpo físico e da sua saúde. O apóstolo Paulo alertou aos Filipenses, está lá em capítulo 4, versículo 4, se eu não estiver errado. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E não se esqueça que a alegria do Senhor é a nossa força. Então feche os seus olhos e vamos orar para que Deus preencha os nossos corações de alegria e nos dê ânimo e disposição para permanecer e nunca desistir. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra. Deus, nós te agradecemos porque Jesus Cristo veio à terra, viveu, Senhor, obedecendo ao Senhor, sem cometer qualquer tipo de pecado. E Ele se entregou à morte, se entregou à humilhação e foi morto numa cruz, Pai. E o Senhor o ressuscitou no terceiro dia. E te agradecemos porque nós cremos nisso e por causa disso, meu Pai, o Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós e escreveu também o nosso nome no livro da vida. Deus querido, por causa do pecado, meu Deus, que contaminou a raça humana, nós também somos contaminados pelo pecado e vez ou outra nós sentimos desânimo e as coisas do mundo nos distraem, tentando nos afastar da Tua presença. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aprimorar o nosso espírito, aperfeiçoar o nosso discernimento e a nossa percepção espiritual, para que nós venhamos estar vigilantes, sempre buscando a face do Senhor, sempre lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor diariamente, orando sempre, sem cessar, e jejuando para fortalecer o nosso espírito, a fim de que nós venhamos obedecer ao Senhor, agradar o coração do Senhor, e consequentemente o Teu Espírito venha se alegrar em nós e nós venhamos sentir a alegria do Senhor no coração, dentro do nosso coração, Pai, dos nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós a alegria do Senhor, que é a nossa força. Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu poder e a Tua unção. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha aumentar a fé no nosso coração. Aumente, Pai, a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, a nossa fé. Tira de nós toda incredulidade, todo desânimo, todo medo, toda dúvida. Aumenta em nós também, meu Pai, o temor do Senhor. Que nós venhamos ter temor e reverência pela Tua palavra. Que nós venhamos, meu Pai, ter temor e reverência e respeito pela pessoa do Espírito Santo que nos ajuda constantemente. Pelo Senhor Jesus que morreu para nos salvar e intercede por nós ao Teu lado, meu Pai. E também pelo Senhor que criou todas as coisas e nos ama, meu Pai, de uma maneira que nós ainda não compreendemos. Deus querido, repreende todo mal que tenta roubar a nossa alegria. E nós te pedimos, Pai, repreenda, em nome de Jesus, tira da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos tira a alegria do Senhor. E que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer o cansado e o desanimado. Dê ânimo a essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa oração. Enche ela com a Tua alegria, enche ela com a Tua força. Revele, meu Pai, os planos do Senhor para a vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha revelar aquilo que essa pessoa precisa saber. Se ela estiver precisando de uma resposta, de uma direção, que o Senhor venha dar a resposta e a direção. Se essa pessoa está magoada porque alguém lhe ofendeu ou porque alguma coisa que ela esperava que acontecesse não aconteceu, que o Senhor venha curar o coração e a alma dessa pessoa. E enche com a alegria do Senhor. Dê força a essa pessoa, Pai.
em nome de Jesus. Aumente, meu Pai, a fé dessa pessoa no Senhor e na Tua palavra. E nós te agradecemos por tudo, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra, busque ao Senhor. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.